Você ouve a partir de agora Opinião Pernambuco, na Rádio Universitária FM 99.9, Rádio Paulo Freire AM 820 e no YouTube, no canal da TVU Recife. No programa Opinião Pernambuco de hoje, recebemos o escritor e jornalista Bruno Albertin, autor do livro Pernambuco Modernista. O lançamento foi em julho deste ano. São 197 páginas com fotografias de obras de vários artistas, entre os quais Vicente do Rego Monteiro, Cícero Dias, Lula Cardoso Aires e Teresa Costa Rego. A publicação é da CEP Editora. Seja bem-vindo, Bruno. Muito obrigado, Valdir. Muito obrigado a todos. Que bom estar aqui, estou muito feliz. Primeiro por estar falando mais uma vez do Pernambuco Modernista, esse livro que foi tão bem acalentado, assim, foi desejado durante muito tempo enquanto projeto, né? E agora foi lançado e está tendo uma ótima acolhida do público, enfim, da crítica, está tendo uma boa circulação. E segundo, por estar aqui no Opinião Pernambuco, sendo entrevistado por você, né? Fui seu aluno, acho que você lembra disso. Claro. Lá atrás, e em jornalismo, e agora, olha só, estou aqui na qualidade de ser entrevistado, né? Que bacana. Pois é, né? Essa relação professor-aluno, depois ela pode até se inverter, às vezes se horizontaliza também, né? É muito bom quando a gente recebe aqui no programa uma pessoa com a sua competência, Bruno. Mas vamos lá, né? Então, falar sobre esse livro, acho que seria interessante a gente começar falando sobre o conceito mesmo de modernismo, né? E assim, há uma tendência a se associar o modernismo como sendo algo do reduto paulista. E aí eu já trago, né? Mas o modernismo, ele acontece em vários espaços, né? Em várias instâncias. Uhum. E aí eu penso que esse teu livro, pelo menos foi a impressão que eu tive ao fazer a leitura, né? Você quer exatamente destacar isso, né? Que Pernambuco pode estar inserido também dentro desse contexto de modernismo. Ou seja, modernismo não é uma exclusividade do reduto paulista. Está contigo a palavra. Perfeitamente. Ontem eu estava conversando com algumas pessoas ligadas ao setor das artes aqui, sobre a fertilidade desse começo do século XXI que a gente está vivendo, né? A gente vive uma crise muito saudável, do meu ponto de vista, das narrativas oficiais. Uma crise de disputas pela implementação de novas imagens, pela recriação de imaginários coletivos, sobretudo motivada pelo entendimento de que a história oficial, né, como ela é consagrada, ela não é, muito mais do que uma grande ficção de adesão coletiva. Ou seja, em determinado momento da história, né, um grupo de atores sociais, enfim, uma elite econômica, uma elite social, uma elite política, acaba se articulando, uma elite intelectual, acaba se articulando e fazendo parecer com que a sua visão de mundo é a visão de mundo de todo mundo, ou seja, naturaliza uma visão que é construída. Então, o Brasil, ele precisou construir várias ideias de Brasil, ao longo do século XX, principalmente, né, quando houve o advento dessa modernidade. O que é a modernidade? A modernidade é a urbanização, a transferência daquela sociedade eminentemente agrária, ainda pautada pela escravidão, né, fundada na monocultura da cana-de-açúcar, a partir do Nordeste, né, o Nordeste que viabiliza o projeto colonial português no Brasil, a partir desse tripé, né, família patriarcal, monocultura de cana-de-açúcar e a perversa escravidão, que trouxe mais de 6 milhões de seres humanos escravizados das várias Áfricas. A gente tende a entender também a África como uma uniformidade, o que não é verdade. Então, enfim, eu estou me alongando um pouco para dizer que nós estamos vivendo um momento... Só um minutinho, Bruno. Eu até ri aqui quando você falou das várias Áfricas, né? É muito pertinente a gente abrir um parêntese para fazer essa discussão, e a gente está vendo até agora recentemente na Copa do Mundo, muita gente se surpreendendo quando se diz Marrocos é na África, Egito é na África, ou seja, a gente não tem apenas uma África negra, a gente tem vários países, são mais de 50 países no continente africano, né? É sempre bom a gente ter essa percepção para além daquilo que é narrado por uma história mais oficial, né? Perfeitamente. Existem várias Áfricas, existe inclusive essa África muçulmana, essa África orientalizada, né? Que a gente não associa muito bem a esse estereótipo que foi construído dessa África subalternizada e escravizada que nós temos. Só um comentário rápido, porque eu também trabalho com pesquisa de alimentação. Aqui no Nordeste a gente come muito comumente cuscuz, né? E cuscuz é uma herança alimentar que veio da África, inclusive dessa África marroquina,
né? Lá eles fazem o famoso cuscuz marroquino, e aqui, pela ausência da sêmola de trigo, a gente passou a usar flocos de trigo, mas a feitura, o processo, enfim, é o mesmo, né? Assim, a ética do prato, digamos assim, é o mesmo. Mas, enfim, para não fugir do assunto e não ser reprovado aqui por prolixidade... E no outro momento a gente vai falar sobre culinária, né? Assim, eu sei da tua presença nesse ambiente, né, dos vários livros que você escreveu, e assim, realmente a gente pode trazer um outro programa, Ana, né? Mais pra frente. Com o maior prazer, com o maior prazer. Vamos voltar para o Pernambuco Podemos modernista. voltar aqui para comer um cuscuz, né? Então, a gente vive hoje esse momento assim de reescritura dessas histórias oficiais. E o que acontece no Brasil é que em determinado momento da história do século XX, aquele movimento que foi forjado por um grupo de intelectuais, artistas geniais, importantíssimos para a história do pensamento artístico, do desenvolvimento estético, enfim, e do próprio desenvolvimento de uma sensibilidade atrelada a uma modernidade no Brasil, que realizou-se em São Paulo, ao redor da famosa Semana de 22, em algum momento aquele movimento foi chancelado como sendo um movimento único capaz de explicar a deflagração de uma modernidade artística no Brasil. Isso não é verdade, né? Isso é um mito histórico que foi forjado principalmente no começo dos anos 70, quando o governo militar, né, na tentativa de criar um discurso uno sobre aquele país, sobre esse país gigantesco no qual vivemos, né, começou a criar, assim, alimentar também esses mitos de unidade, né? É muito mais fácil governar, né, ou até controlar um povo que se reconhece numa unidade do que um povo que se reconhece numa pluralidade tão grande, né? Vide a Catalunha, por exemplo, ali na Espanha, né, que até hoje não aceita a uniformidade política do país, porque se reconhece culturalmente como um outro povo, né? A gente tem uma história política também diferente. Bom, então começou a se acreditar e a se criar essa visão hegemônica, sobretudo não só a partir dos eventos artísticos, como as exposições, né, como os livros, como as celebrações deste ambiente artístico, que acabam servindo para, além do deleite do espectador, da informação do espectador, também para institucionalizar essas visões, né, houve a transposição deste mito histórico para os conteúdos escolares. Então, eu, por exemplo, todo mundo aqui que está no estúdio, eu acho que, né, que está nos ouvindo, pelo menos quem tem mais de, 30 anos, deve ter estudado que num belo dia, um grupo de intelectuais, escritores, pintores, em São Paulo, achou que o país era muito atrasado, muito cafona, muito ligado ao seu passado escravocrata, resolveu ocupar o belíssimo Teatro Municipal, o grande palco das artes, né, ainda ancoradas numa ética renascentista, ultrapassada, parnasiana, brasileira, e ali deu um grito de modernidade, como se, né, a partir dali... Aquele evento, inclusive, ele mal repercutiu no próprio estado de São Paulo. No Rio de Janeiro, mal se teve conhecimento daquilo, entendeu? Havia muitos jornais, etc. E o próprio Mário de Andrade, em 32, se eu não me engano, se eu estiver errado... Então, o reforço veio necessariamente pela literatura... por essa literatura didática, né? Essa literatura que chega para a gente nas escolas. Principalmente. Mas são vários os mecanismos assim, de institucionalização dessas visões hegemônicas, né? Grandes exposições, grandes publicações, né? Enfim, discursos que se dão no âmbito da Academia Brasileira de Letras. Isso vai se dando em cascata e para o grande público, por exemplo, chega através da homogeneização dos conteúdos pedagógicos escolares. Então a gente cresceu acreditando que houve apenas um modernismo no Brasil e que ele se deu a partir de São Paulo com colaborações periféricas de outros agentes, ou seja, de atores, escritores, enfim, de atores de outros estados e cidades do país, né? Manuel Bandeira, pernambucano, estava lá, né, recitando o Sapo, aquele poema contra a métrica parnasiana, né, um poema livre, né, em versos brancos, bastante iconoclasta, irreverente, debochado, né, enfim, uma série de atores, mas todos subalternizados pela centralidade da figura paulistana de Mário de Andrade, da figura paulistana de Oswald de Andrade e de Tarsila do Amaral na pintura, principalmente, né? E Anita Malfatti também ali, mas principalmente esses aí elaborando esses discursos. O próprio Mário de Andrade, em 32, se eu não me engano foi 32, ele disse que não entendia muito, enfim, aonde aquilo ia dar, o alcance daquilo, e faz várias meias-culpas, né?
esse ano todo, que foi o ano do centenário, por isso o livro existe também, né? O ano do centenário da semana de 22. Então, eu escrevi o livro, assim, muito na tentativa de estragar a festa dos paulistas. A ideia principal era essa, assim. Acha que conseguiu, Bruno? Sim, não consegui porque os próprios paulistas já estavam estragando a sua festa, entendeu? A gente teve vários movimentos de revisionismo. Rui Castro, que é enfim, um grande jornalista, um grande escritor, escreveu um livro falando sobre a participação carioca nesse cenário da modernização artística no país, dizendo que o Rio de Janeiro, assim como eu falo no meu livro, o Recife, não precisou forjar a modernidade a partir das lentes paulistanas. Você já tinha aqui em Recife, efetivamente, um movimento modernista. E é interessante a gente distinguir o que é modernismo do que é modernidade. A gente estava vivendo uma modernidade, né, em função das mudanças histórico-econômicas e sociais do mundo. Enfim, uma mudança na ordem do capitalismo mundial, né, que deixava de ser escravocrata e passava a ser trabalhista aqui no Brasil, uma aceleração, o advento da industrialização, né, e uma aceleração da vida urbana, né, um surgimento. Pernambuco não tinha uma vida densamente urbana até aquele momento. A vida se dava ainda nos engenhos, né? Aquele esquema de vida bastante patriarcal, quase semi-feudal, né? O pai da família ali, no comando de tudo, que também era o chefe econômico, etc. e tal. E eles vinham às cidades para fazer as negociações, né? Para os encontros políticos. Isso, muito embora tivesse esse potencial artístico em algumas casas, alguns ateliês ou algumas mentalidades, independente de elas estarem já naquele eixo Rio-São Paulo, não é isso? Não, perfeitamente. O que acontece é o seguinte, eu gosto de falar, de lembrar, na verdade, que a história do modernismo, não só no Brasil como na América Latina, é muito. Por isso que a gente tem que problematizar também o modernismo como ele foi feito aqui. São várias problemáticas que a gente pode trazer. Mas uma delas é entender que a história dessa modernidade artística no século XX, no Brasil, na América Latina, como no mundo todo, é a história da erudição das suas elites, né? São essas elites, no caso de Pernambuco, elites ligadas eminentemente ao poder agrário, né, relacionado aos ciclos da cana-de-açúcar, né? Essa cana-de-açúcar que funda o próprio Brasil a partir do Nordeste. Então, esses jovens, né, que começaram a se interessar por outras questões, para além, né, das propriedades fundiárias de suas famílias, que estavam preocupados em ter contato com essas vanguardas, com esse sopro de modernidade que vinha da Europa, tinham um acesso relativamente direto a essas vanguardas. Então, porque Pernambuco, a comunicação se dava, o transporte se dava basicamente por navio, e Pernambuco está muito mais próximo da Europa do que o Sudeste brasileiro, né, para viagens transatlânticas. Então, muito cedo, por exemplo, os irmãos do Rego Monteiro, Vicente do Rego Monteiro, sua irmã Fedora e seu irmão Joaquim foram estudar na Europa. E quando eles chegam na Europa, que está num momento de muita ebulição artística, né? Além de outros fatores da vida social. E Vicente, por exemplo, ele vai estudar na Academia Julian, onde estudaram vários surrealistas de primeira hora, que eram artistas que não estavam ainda consagrados, viriam se consagrar muito tempo depois, né? Eles eram ainda a marginalia, ou a vanguarda, né? A petulância do cenário artístico europeu. Eles estavam querendo mudar regras estéticas que estavam em vigor, salvo algumas variações, evidentemente, né? Nada é absoluto, nenhuma afirmação em estética, em história da arte pode ser absoluta, mas que estavam em vigor desde o Renascimento, ou seja, há 500 anos. Se dizia que a composição tinha que respeitar, por exemplo, aquela regra dos 3/4. Você deve dividir o quadro em 3 partes horizontais, 3 partes verticais, e colocar, enfim, o centro da cena no centro da composição. Assim, toda a dramaticidade, toda a narrativa tem que estar ali exposta. Você tem que ter o mínimo de extra-quadro possível, sabe? Você tinha que ainda recorrer a técnicas de dramaticidade, como aquele famoso claro-escuro, aquele contraste de claro e escuro para a tela ter densidade, dramaticidade, enfim. Então era uma pintura que, sobretudo, ainda não tinha autonomia. Antes da modernidade, a pintura não existia per si. Certo. Bruno, essa ideia aí de modernidade, né, esse conceito que você está tentando aqui explicar para a gente, ele propõe
abrir a atenção, chamar a atenção para novos modelos estéticos, destacar modelos estéticos já existentes e não vistos. Na tua avaliação, ele tendeu mais para que lado? As duas coisas, incorporar novos ou ressaltar algo que já existia? As duas coisas. Primeiro, a gente tem que fazer uma revisão historiográfica mesmo. A gente tem que parar de acreditar que o modernismo no Brasil ele pode ser explicado apenas por São Paulo, pela centralidade. O Pará tinha um movimento modernista muito forte, a Bahia tinha um movimento modernista muito forte, o Rio de Janeiro já tinha uma cena moderna mais aberto, consolidada, né? E Pernambuco tinha, sim, uma discursividade, uma prática modernista muito, muito, muito forte, sobretudo ancorada na ideologia militante da sociologia de Gilberto Freire, né? Então, o projeto modernista, os projetos modernistas no Brasil são projetos que nascem já contraditórios, porque são projetos que visam a construção de uma modernidade, ou seja, anseiam um futuro, anseiam uma estética implementada no país, capaz de dar conta de todas as mudanças nos outros âmbitos sociais, né? Uma mudança na ordem econômica, na ordem trabalhista, a urbanização, né? A própria mudança das relações sociais que decorre disso, né? Uma vida urbana. O frevo, por exemplo, é um fenômeno moderno brasileiro que surge em Pernambuco. E ele só acontece em Pernambuco por conta da efervescência, de um adensamento dessa vida urbana. Quando a vida se dava nos engenhos, você tinha os maracatus, por exemplo, e tal. Mas o frevo é um fenômeno eminentemente urbano, né? Que surge ali a partir do encontro da tradição das bandas militares, com os capoeiras, enfim. Mas esse é um outro assunto. Então, Pernambuco já tinha esse desejo e esse discurso, já tinha consciência do moderno aqui. E, como eu estava te falando, a modernidade no Brasil, ou as modernidades, né, do ponto de vista intelectual, elas se dão em dois âmbitos. Um é esse desejo do devir, da implementação de um futuro, de uma modernização que desse conta disso tudo que eu falei agora. O outro era que desse conta também da definição de uma identidade nacional. Sim. Até o começo do século XX, o Brasil pouco tinha se preocupado com a definição do que seria esta identidade. Então, Mário de Andrade, Oswald, Tarsila e todo mundo que está ali com eles, o próprio Manuel Bandeira pernambucano, eles vão forjar uma brasilidade idealizada, né, a partir, por exemplo, Monteiro Lobato, né, que criou todo um imaginário infantil. Eu fui muito consumidor com Monteiro Lobato, que vive sendo agora causado de racismo, etc e tal. Isso é um outro assunto interessantíssimo, né? Por conta lá da figura da tia Anastácia, de como ela é tratada ali na relação sinhá, né, subalterna, naquelas fábulas. Enfim, todos aqueles agentes artísticos e intelectuais se preocuparam em encontrar elementos que pudessem se encaixar numa ideia clássica inaugural de brasilidade. Então, essa ideia de brasilidade, né, forjada por Mário de Andrade e sua turma, estava muito ancorada naquela latitude, ou seja, no folclore ali do Sudeste, nos mitos amazônicos. O próprio Vicente do Rego Monteiro, cujas obras, que é pernambucano, quero falar mais dele depois. Vicente do Rego Monteiro, ele tem 22 quadros que compõem a Semana de Arte Moderna. Inclusive, ele não participa diretamente, porque ele pega o dinheiro espertamente e vai para Paris, porque ele já tinha uma mulher lá, enfim, estava muito mais interessado em viver a vida dele em Paris do que estar lá em São Paulo gritando por modernidade. Ele vendeu aqueles quadros, pegou o navio e se picou. Mas aqueles quadros interessaram muito aquela turma de 22, porque traziam figuras idealizadas e geometrizadas de mitos indígenas amazônicos, né? Assim, a figura do índio amazônico vai ser utilizada naquele momento, vai ser instrumentalizada como uma figura de uma brasilidade elementar, sabe, clássica, primordial, pura, digamos assim, né, a ser modernizada. Então, quando o Vicente, por exemplo, pega assim, o cubismo de Picasso, de Visconti e tal, e aí ele cria aquela volumetria, aquele adensamento de figuras indígenas e adota uma paleta de cor, né, em consonância com a terracota, com a cerâmica marajoara, né, os modernistas veem naquilo uma peça fundamental para esse discurso de construção de uma brasilidade que vai para o ancestral, mas ao mesmo tempo está em diálogo com o futuro, na medida em que Vicente incorpora, né, traços estéticos dessas vanguardas europeias, né, como o cubismo, que traz aquela volumetria, ou aquela possibilidade de você ter um objeto no quadro que pode ser visto por vários ângulos, né? Então, aqui no Nordeste, Gilberto Freire, ele acaba sendo uma figura de proa.
Ele e vários outros, né? Ele vai brigar, inclusive, com alguns outros aqui, né? Joaquim Hinojosa, que era um intelectual da época, muita gente ligada à Faculdade de Direito do Recife, onde inclusive aconteceram várias exposições de Cícero Dias. Eu quero voltar a Cícero depois, porque Cícero é fundamental para a gente entender o que seria uma modernidade, um modernismo essencialmente. Essencial é uma palavra muito perigosa, porque nada em essência existe, as essências mudam o tempo todo. Mas o que seria uma modernidade essencialmente pernambucana, sabe? Ou diferentemente pernambucana, da modernidade forjada por Tarsila e Mário de Andrade. Então, Gilberto Freire vai puxar um discurso para a construção de uma identidade brasileira a partir dos modos de ser e pensar nordestinos encontrados nessa sociedade patriarcal açucareira pernambucana. Gilberto Freire vai escrever, por exemplo, Açúcar, em 1933, que é um livro de culinária, na qual ele fala assim que em Pernambuco você encontra naquelas antigas cozinhas assim a verdadeira alma da cozinha brasileira antiga. Ele vai começar, depois que ele está consagrado como o grande autor de Casagrande Senzala, ele volta aos Estados Unidos e tal, a criar um movimento regionalista que vai redundar no Manifesto Regionalista, defendendo a superioridade cultural, em termos de valores morais, né, 4 vezes mais secular, ele fala isso, né, em relação a São Paulo, de Pernambuco. Isso. Nós estamos com o programa Opinião Pernambuco, com exibição nas rádios Universitária FM, 99.9 MHz, e Rádio Paulo Freire AM 820. A nossa conversa é com o Bruno Albertin, que é jornalista e autor do livro Pernambuco Modernista. Bruno, nesse livro você traz exatamente o recorte das artes plásticas. Você se debruça exatamente nesse aspecto. Mas quando a gente fala em modernismo, como você mesmo estava colocando agora há pouco, a gente tem que perceber aí uma dimensão de multilinguagens, né? Então você tem literatura, você tem música, você tem artes plásticas e tal, né? É importante quem despertar nesse programa um interesse pelo livro, ter essa compreensão de que vai encontrar esse debruçamento, né, esse entregar, na verdade, muito da produção dos artistas plásticos, e que são vários, e que a gente se compromete ainda ao longo desse programa continuar falando mais sobre alguns. Eu vou só trazer uma pergunta, Bruno, para a gente fechar esse primeiro bloco, e no próximo a gente vai falando exatamente sobre cada um dos artistas que você destacou. A presença feminina dentro desse conceito, dentro dessa concepção de modernidade e de um Brasil moderno, né? Esse olhar, não, vamos a quem, ou quem vem a nós. Você, por exemplo, levanta aí vários artistas e de 9, me parece que são 9, você vai ter 2 mulheres, a Guita e a Teresa Costa Rego, né? Como é que você percebe, né, essa presença ou essa exclusão da mulher, ou essa pouca presença da mulher dentro desse contexto? O livro está estruturado em duas grandes partes. Na primeira parte eu faço um pouco da historiografia social desse modernismo em Pernambuco, né? Como é que os pensamentos se articularam, quais foram as guerras simbólicas, como é que, enfim, foram os embates todos, como é que Gilberto Freire articula essa ideia, da qual eu falava agora, assim, de um Brasil essencializado a partir do Nordeste, né? Eu gosto muito de lembrar, por exemplo, um trabalho do professor Duval Muniz de Albuquerque, que é aqui do Rio Grande do Norte, chamado A Invenção do Nordeste. É um trabalho brilhante, eu me inspirei muito nesse trabalho, aliás, ele vem inspirando várias produções recentes. E aí o professor Duval, nesse livro, ele lembra que até os anos 30, até começando os anos 30, o Nordeste não existia do ponto de vista imagético, do ponto de vista conceitual, né? A região ela surge exatamente para que o governo federal pudesse estabelecer políticas específicas de combate à seca nesta região mais a leste do norte. O país era entendido como 2 partes, norte e sul. E aí, nessa definição geográfica, né? O próprio Romanceiro de 30, ou seja, manifestações artísticas da modernidade, elas vão ser fundamentais para produzir símbolos e ideias para o entendimento que nós temos hoje, para você ver a importância da arte
né? A gente acha que ela não tem importância tão premente, tão de rápido retorno, mas... A gente não, tem quem ache, né? Pois é, mas o que eu quero dizer é o seguinte, não tem essa importância. Nós temos hoje uma ideia muito forte do que seja a identidade e a cultura nordestina, e essas ideias, elas foram construídas em algum momento por uma série de artistas, pintores, escritores, intelectuais. Eu vou voltar à sua pergunta, viu? Como, enfim, o próprio Luiz Gonzaga deu uma ideia pra gente muito forte do que é o seu sertanejo. Quem consegue pensar a Bahia hoje sem recorrer à obra de Jorge Amado, o cancioneiro Dorival Caymmi, né? Sim. Por exemplo, o romance de Raquel de Queiroz, de Graciliano Ramos. Todos esses artistas foram fundamentais para nos dar as ideias que temos do Nordeste, ou seja, de ancestralidade, de pertencimento, de seca, de resistência, de bravura, né, de determinadas danças, enfim. Então, em contraposição àquele movimento que existia no Sudeste de construir uma ideia de Brasil a partir daquela latitude, né, o Nordeste começa a se unir ali para criar uma ideia de Brasil a partir daqui. E aí começa também a produzir, né, imagens, conceitos, né, e palavras e discursos capazes de preencher, né, esse imaginário todo aí. Na segunda parte do livro, eu perfilo 9 artistas. Por quê? E tem 2 mulheres apenas. Eu vou explicar por que só tem 2 mulheres. Mas o meu critério aqui não foi exatamente nem escrever a segunda parte, a minha principal preocupação, respeitando uma certa cota de gênero, porque isso seria impossível, né? A atividade artística, como quase todas as atividades sociais no Brasil, e sobretudo no Nordeste do Brasil, como um celeiro de um machismo especial, diferencial, estou dizendo nem pior nem melhor, mas assim, com particularidades culturais e antropológicas, o fazer artístico quase sempre foi capitaneado pelos homens, né? Porque os homens é que tinham acesso realmente a esses mecanismos de vida pública. Mas eu quis, ao trazer os perfis, por exemplo, de Zé Cláudio, Brenan, Tereza Costa Rego, João Câmara, Gilvan Samico, Raul Córdola, Montes Magno, Reinaldo Fonseca e Guita Sharif, primeiro, me aproveitar de conversas, entrevistas. Eu convivi muito com esses artistas, alguns mais, outros menos, né? Como jornalista, como crítico de arte e tal. Então, já tinha, assim, uma coleção de conversas com essas pessoas. Outras muito mais. Tereza Costa Rego, por exemplo, né? Minha grande amiga, de quem eu escrevi a biografia, também lançada pela CEP em 2018. Fui curador de exposições dela, né? Recentemente fiz uma exposição no Museu do Estado como curador a partir das ideias que esse livro traz. Mas, enfim, a gente fala sobre isso depois. Mas o que me interessa, o que há em comum entre esses artistas todos é que são artistas idosos, cronologicamente idosos. Embora espiritualmente, alguns deles, muito jovens, né? Vários daqui já morreram, inclusive morreram logo antes da publicação do livro, né? Como Tereza, que infelizmente nos deixou há quase 2 anos, Brenan logo depois, mas nós temos, Amico morreu um pouco mais atrás, mas nós temos vários. O Zé Cláudio acabou de fazer 90 anos de idade, está pintando como nunca. Eu tive com o Zé outro dia, acho que ele assiste o programa, escuta, se ele estiver ouvindo. Zé, muito obrigado pela parceria, enfim, pela paciência, um grande sábio, um grande enciclopédia. Essas pessoas, uns mais jovens, outros mais velhos, né? Alguns com quase 100, outros com menos de 80. Talvez Zé Cláudio seja um dos caçulas aqui com 80 anos. Essas pessoas começaram a se interessar por arte, começaram a virar artistas, a questionar, a discutir e a colocar em prática suas ideias de arte na primeira metade do século XX, quando o Brasil estava em processo de modernização. Então, são pessoas que ajudaram a construir uma ideia de modernidade a partir do Nordeste do Brasil e viram essa modernidade se concretizar ao longo do século XX e chegaram ao século XXI. Ok, e chegamos ao final do primeiro bloco do programa Opinião Pernambuco, conversando com Bruno Albertin. Eu, Valdir Oliveira, estarei daqui a pouquinho, né, retornando essa nossa conversa, esse nosso bate-papo. E aí tem vários artistas que serão destacados e que fazem parte exatamente, né, dessa seleção que o Bruno levou para o livro Pernambuco Modernista. Então a gente faz um intervalo e volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com o programa Opinião Pernambuco. Eu, Valdir Oliveira, converso com o Bruno Albertin.
Ele é jornalista e autor do livro Pernambuco Modernista. Bruno, a gente tem aqui vários artistas para serem destacados nesse segundo bloco, e aí eu queria que você falasse um pouco logo sobre Cícero Dias, não é? Como que Cícero Dias ele contribuiu e de que forma ele está presente no teu livro? Valdir, é engraçado que Cícero Dias foi um gênio da raça, né? Pernambucano, reconhecido no mundo todo, inclusive pouca gente lembra, mas ele é compadre de Picasso. Picasso batizou a filha de Cícero Dias. Ele viveu muito tempo Tamanha em Paris. A dimensão dele enquanto artista. Cícero, ele vai muito cedo. Ele sai, ele é um pernambucano da Mata Sul e tal, é criado no engenho, inclusive aprende a falar línguas estrangeiras no engenho, enfim. Ele é um clássico filho dessa elite canavieira pernambucana, mas com uma sensibilidade muito aguda, né? Com uma inteligência muito aguçada também para outras questões, para além das questões da Casa Grande. E aí ele vai estudar no Rio de Janeiro muito cedo, e ele chama muito a atenção lá no Rio desses modernistas de primeira hora. Eu abro o livro contando uma história engraçada, que é Mário de Andrade tinha mania de se corresponder muito com Manuel Bandeira, e aí ele manda uma... Enfim, ao longo da vida, essas cartas foram reveladas, publicadas agora há pouco tempo, inclusive uma delas ganhou bastante repercussão nos meios intelectuais e até não intelectuais brasileiros, porque numa das cartas, Mário confirma a homossexualidade dele, que era, enfim, especulada durante muito tempo e tal, mas ele tinha confessado isso já a Manuel Bandeira, dizendo que não aguentava mais tanta boataria, enfim. E aí depois, numa outra carta, ele escreve muito entusiasmadamente, vou escolher palavra difícil, acabo não falando, sobre um jovem rapaz que tinha acabado de chegar de Pernambuco, no Rio de Janeiro, que era Cícero Dias, por conta, enfim, dessa imaginação presente na obra de Cícero, né? Ele fala, deixa eu ver se eu acho aqui, um trechinho da carta. Aqui ele fala o seguinte: a novidade aqui é um rapaz de Pernambuco que vive no Rio, Cícero Dias. Uma arte profundamente sarcástica e deformadora. Por exemplo, uma entrada da Barra é o Porto, né? Como se chama o Porto na época. Com o fio do carrinho elétrico do Pão de Açúcar preso na outra extremidade ao galo da torre da Igrejinha da Glória. E a igrejinha toda torta. Quer dizer, essa obra de Cícero, ela já traz as grandes características, logo na primeira fase da vida dele, que ele teria ao longo da vida, né? Ele teria, enfim, uma fase depois abstrata também, teria vários momentos, mas assim, há um Cícero Dias muito clássico, que esse Cícero é brincalhão, imaginoso, surrealista, né? Porque, enfim, ele é um quadro que não é real. E provocador também. Por exemplo, quando ele traz uma obra como Eu Vi o Mundo, ele começava no Recife. Isso é uma provocação, né? Uma provocação absurda, pela qual, inclusive, ele sofreu grandes censuras. E aí, Mário de Andrade, ele fica muito entusiasmado, ele fez: encontramos o nosso surrealista. Cícero Dias é considerado a primeira manifestação tropical do surrealismo, sabe? O cara que consegue traduzir para essa nossa realidade tropical, equinocial, né? Para essa umidade, essa lubricidade brasileira, né? Esse corolário estético de um surrealismo. Mas aí, esse mesmo entusiasmo que Mário de Andrade apresenta acaba virando desapontamento ao perceber que o conteúdo da obra de Cícero está voltado para outra latitude. Aí, o próprio nome da obra já diz, né? Eu vi o mundo. E ele começava onde? Não em São Paulo, não no interior de Goiás, não na Amazônia. Ele começava no Recife. E Cícero vai dizer depois, sobretudo depois que ele vem a Pernambuco e conhece Gilberto Freire, que ele começa a se questionar se a pintura dele seria a ilustração pictórica perfeita das ideias regionalistas de Gilberto Freire. Gilberto Freire escreveu uma sociologia genial, né? Ele tem uma das três chaves assim, clássicas para a explicação da formação do Brasil, né? Que é Casa Grande Senzala. As outras seriam lá, Darcy Ribeiro e o Sérgio Buarque de Holanda. E aí, Cícero se deixa apaixonar muito fortemente pelas ideias de Gilberto. Era uma pessoa muito apaixonante, muito sedutor, né? Mais do que tudo, pelas ideias de Gilberto Freire, sobre essa modernidade orgulhosa da sua regionalidade, do seu passado. E aí, Cícero, ao pintar Eu Vi o Mundo, ele começa no Recife, ele faz um grande painel surrealista, porque aquilo é uma loucura, né? Há pouco tempo, quem pôde ir... Eu fiz essa exposição agora como curador no Museu do Estado. Eu e duas outras curadoras, Maria Eduarda.
e a professora Maria do Carmo Nino, e nós selecionamos 140 obras do começo do século XX até esse começo do século XXI, para mostrar como também o modernismo repercute no fazer artístico contemporâneo pernambucano. E colocamos lá uma projeção do Eu Vi o Mundo, e a gente projetou o Eu Vi o Mundo de maneira parcial. A gente colocava um pedaço do quadro, depois outro pedaço, etc e tal, para tentar fazer uma alusão à censura que o quadro sofreu. Em 30 e... deixa eu ver, a data agora está me fugindo da memória. Foi 30 ou foi 34? Não, foi 1931, na verdade. A Semana de 22 tinha acontecido em 22, né? E em 31, a Escola de Belas Artes do Rio de Janeiro, né, chancelou toda aquela gritaria daquele pessoal de 22 de São Paulo, promovendo o Salão Anual de Belas Artes, incorporando aqueles artistas. Veja, se 22 foi uma provocação, 31 no Rio de Janeiro, e a gente não estuda isso na escola, 31 no Rio de Janeiro, foi a oficialização. Bruno, só Cícero daria o programa inteiro. Mas deixa eu só lhe contar uma coisa. Você conclui essa fala sobre o Cícero e depois a gente já puxa aí Vicente e depois... Perfeitamente, mas assim, tudo isso para lhe dizer o seguinte, quando este painel foi exposto lá, ele tinha 12 metros, só que ele provocou uma verdadeira gritaria, um verdadeiro mal-estar coletivo. Primeiro, porque ele, de certa forma, assim, vulgarizava as pretensões de elegância do métier. Em vez de usar tela, ele usou papel craft, que é papel de enrolar pão, aquarelado. E naquele painel todo, a despeito de contar a trajetória de Joaquim Nabuco, ele escreveu uma grande narrativa visual erótica sobre a sua infância e adolescência no engenho pernambucano. Então você tem lá boi, carro de boi, capelinha, igreja e umas mulheres desnudas, vaginas, seios. Aquilo provocou uma comoção tão grande que o painel ele foi depredado nas suas partes mais eróticas. Então hoje ele pertence a uma coleção particular. Ele foi exposto uma vez só aqui em Recife. Está avaliado no ano 2000, eu não sei não, mas é muita coisa. Teria que pesquisar, mas é muita coisa. E ele tem 8 metros, porque ele foi... Então aquela nudez realmente foi castigada. De um modernismo para a tristeza de Maria de Andrade e seus amigos, eminentemente pernambucano. Maravilha. Então, vamos lá. Fala um pouco agora sobre Vicente do Rego Monteiro. Você já tinha falado um pouquinho, né? A irmã dele, né? Fedora, e também já entra em bala sobre o Lula Cardoso Aires. Deixa eu começar falando de Lula, na verdade. Lula, ele foi muito amigo de Gilberto Freire também filho da elite pernambucana. E o que acontece? Essas pessoas todas estavam preocupadas em definir esta entidade relativamente nova do ponto de vista conceitual, que é o povo. O que danado é o povo? No final do século XIX, a Europa se preocupou muito em definir o povo. É quando você tem, por exemplo, a consagração das narrativas dos irmãos Grimm, que depois vão ser, né, fantasiados, ficcionalizados pela Disney, né? Branca de Neve, o Caçador, Pedro e o Lobo, Chapeuzinho Vermelho. Enfim, aquelas histórias todas populares, recolhidas ou coletadas de forma oral, ou seja, de geração para geração, elas começam a ser escritas por intelectuais que têm a tentativa de tentar encontrar uma essência, né, ou algo comum a todos, né, que possa definir aqueles povos que estavam em conflitos naquele momento, né? Se nós temos essa essência cultural, ancestral, espiritual, nós somos, portanto, um povo e não devemos ser anexados, né? A Itália, por exemplo, né, é uma coxa de retalhos, quantos povos estão ali, né, amealhados sob essa unidade que foi construída violentamente, né? Quase todas as nações têm a violência como gênese de sua construção. E aí, aqui, Lula Cardoso Aires, muito imbuído desse espírito de Gilberto Freire, ele vai tentar entender o que é o povo. Então, ele possuía um engenho ali na Mata Sul, em Palmares, e ele sai para fotografar, ele é um dos pioneiros da fotografia moderna no Brasil, e aí ele fotografa muito, e ele quase como que um etnógrafo, ele vai a campo, aos Xangôs do Recife, aos Maracatus da Mata Sul, as primeiras manifestações de carnaval, os quadros que Lula pintou já na fase cubista dele sobre o frevo são geniais. Tem aqui no aeroporto do Recife, por exemplo, assim, ele foi um dos pioneiros também assim, desses estudos geométricos. Tem um projeto de exposição para fazer esse ano com Marcos Lontra sobre essas vanguardas, esses pioneirismos todos de Lula Cardoso Aires, né, que não estão, enfim, devidamente reconhecidos pela historiografia. Então, Lula, ele vai se preocupar muito, sabe, com esses elementos populares, capazes de dar conta
visibilidade ou dessa visibilidade, né, pernambucana, nordestina, etc. e tal. Os irmãos Monteiro, eles estão menos preocupados com esse discurso regionalista, embora também rocem com eles em alguns momentos, né? Mas, como privilegiados, não só do ponto de vista econômico, mas também do ponto de vista biográfico, eles estavam na hora certa, no momento certo. Diferente daquilo que é proposto pelos Rego Monteiros. Para essa ética, para essa estética modernista. Os Rego Monteiro, eles vão muito cedo para a Europa. E aí tem uma passagem muito interessante, por exemplo, que pouca gente sabe disso, mas Recife foi a primeira cidade da América do Sul a ter contato visual direto com obras da vanguarda europeia. Picasso, Braque, Miró, Leger, todos esses artistas expuseram em Recife pela primeira vez na América do Sul, antes de exporem em São Paulo ou em outras capitais, por intermédio de Vicente do Rego Monteiro. Inclusive eu brinco dizendo que sim, que vários dos nossos avós, não os meus naturalmente, né, os avós ricos da cidade ou bisavós, perderam a oportunidade de colocar um Picasso ali em cima da parede ou do marquesão. Por quê? O que acontece? Vicente estava lá, já completamente inserido no meio artístico europeu, porque tanto ele como os irmãos participavam. Qual eram os meios de chancelaria, enfim, ou de reconhecimento de jovens artistas? Eram os salões. Havia os salões acadêmicos, tradicionais das escolas, e em contraponto a esses salões começaram a surgir salões revolucionários, que foram os salões que começaram a dar espaço e a reconhecer os modernistas, os vários, surrealistas, cubistas, etc. e tal. Então ele, como estudante da Académie Julian, que era um celeiro de formação desses jovens artistas, ele começou a participar muito cedo desses salões e foi reconhecido em seu talento. Então, assim, ele teve várias obras articuladas, participando de vários desses salões em Paris. Então ele volta para Recife já como um artista pernambucano europeu, consagrado na Europa, né? Seu irmão, Joaquim, também. Joaquim, ele foi um dos pioneiros do abstracionismo na América Latina, por exemplo. Tem um quadro dele chamado América do Sul, que, enfim, é uma composição planar, geométrica, assim, que não deixa a dever a nada ao abstracionismo que seria praticado no Brasil nos anos 50, muito tempo depois. Para a infelicidade do vulto histórico dele, Joaquim morreu muito jovem, num acidente de carro, se não me engano. Enfim, mas o fato é que Vicente ia e voltava muito de Paris, casou-se com uma francesa, inclusive. E numa dessas vindas, Fedora, na verdade, antecipou um pouco a carreira artística dela, porque ela se casou, e aí a gente pode falar um pouco da mulher também. Veja que grande artista Fedora teria se tornado se não tivesse se casado, tivesse que submeter, né, a uma ordem doméstica, assim, pautada por uma moralidade machista. Ela não deixou de exercitar as atividades artísticas, mas isso acabou ganhando um plano secundário na vida dela. Inclusive, ela foi uma das criadoras da Escola de Belas Artes aqui no Recife, foi professora, criou cursos para mulheres estudarem artes, mas sempre naquela perspectiva assim do diletantismo, sabe? Aquela coisa assim da boa moça que tem que tocar piano, tem que pintar um quadro, jamais se tornar um profissional disso, tem que recitar um poema, né? Então, se ela recita um poema no sarau doméstico, ela é prendada, ela é culta, ela é inteligente, ela é a flor do lar. Se ela sobe no palco, ela já é uma prostituta. Uhum. Né? Havia essa dicotomia aí muito presente. Ô Bruno, eu acho que a gente vai passar adiante e as pessoas vão ficar instigadas mesmo a fazerem a leitura do livro, né? Adquirirem um livro e se debruçarem aí sobre toda essa pesquisa que você traz nessas páginas aí. Aí vou novamente para a Teresa do Rego Monteiro, né? Que teve, né, você destaca que ela foi influenciada por Matisse, e que ela para além de todos os tabus, ela trouxe quadros revolucionários, ela explorou a questão do nudismo, né, tanto no seu primeiro quadro, né, foi de 1981, né, e aí você tem Mulher Nua com Gatos, você tem uma série que ela... Esse quadro é fundamental para entender, né, a trajetória de Teresa. Enfim, né? Fala um pouco sobre Teresa. Bom, antes de falar especialmente sobre Teresa, eu quero falar sobre as características do modernismo que a gente encontra principalmente de maneira muito exemplar na obra de Teresa. Teresa é considerada a pintora do vermelho, né? Eu, por acaso, hoje, acho que inconscientemente coloquei uma camisa vermelha, acho que porque eu ia falar dela, o microfone que eu estou falando é vermelho, o ouvinte acho que não pode ver, mas
Eu tô com a mochila vermelha, tô falando no microfone vermelho e tô com uma camisa vermelha. Mas nada disso foi calculado. São coincidências do acaso, talvez uma homenagem à minha querida Tereza, para onde ela esteja. Tereza, inclusive, algumas pessoas falam hoje assim, de um vermelho Tereza, para adjetivar esse vermelho intenso, né? Essa cor da paixão, essa cor do excesso, essa cor de quem não volta atrás. Tereza foi uma mulher muito, 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 muito corajosa em vários momentos da vida. E ela disse que foi criada para decorar o piano da sala. E um belo dia ela quebrou esse piano e pulou a janela, né? Para poder se tornar a mulher que se tornou, né? A grande personagem do século XX que se tornou. Um dia ainda quero fazer um filme sobre ela. Outro dia eu conversei inclusive com Renata Sorrah, atriz, e Renata falou assim, se um dia for feito um filme sobre Tereza, eu quero ser a intérprete dela e tal, assim... Porque elas se admiravam mutuamente, né? São duas mulheres muito intensas, cada uma em seu campo de atuação, mas enfim, tem suas convergências de calores. E aí, uma das grandes características do modernismo em Pernambuco é exatamente, primeiro, essa fidelidade ao figurativismo. Você mantém a prática da figura desde o começo do século XX até esse começo do século XXI. Por isso que quando nós fizemos a exposição aqui no Museu do Estado, a gente quis trazer uma série de artistas que são entendidos como contemporâneos. Eu vou voltar à sua resposta, viu? Não vou fugir não. Mas é só para explicar por que Tereza está nesse grupo aqui. São pessoas que depois de muito tempo em descrédito, depois de muito tempo que o figurativismo esteve em descrédito no panorama das artes no Brasil, retomaram de maneira muito forte o figurativismo, que é uma prática muito, muito, muito peculiar e muito contínua em Pernambuco. Né? Assim como também a pintura de paisagem. Você tem grandes paisagistas aqui, retratados no livro inclusive, né? Como o próprio Zé Cláudio. O Brenan dizia que ninguém pintou a Olinda como Zé Cláudio, ninguém conseguiu capturar a luminosidade local como Zé Cláudio. Você tem, isso é tese de vários críticos e historiadores do Brasil, né? A influência de uma luminosidade local nesse fazer artístico. Se você pega a paleta de cores de Tarsila do Amaral, por exemplo, você vê o caipira de Tarsila, a negra, o próprio Vaporu, são cores pastel, cores mais terrosas, cores comportadas, né? São cores assim que tendem muito mais para uma paleta ou para uma educação visual europeia do que para uma educação inaugural visual brasileira. Tereza, nesse sentido, agora sim, saindo da enrolação para responder a sua pergunta objetivamente, é esta mulher do vermelho vivo, ou seja, desse vermelho caboclo, dominado, contaminado por essa insolação local. É uma pintura figurativista, né? Porque você tem ali as figuras, né? As figuras históricas. Ela tem dois grandes eixos narrativos em sua pintura, uma de pintura histórica, né? Em que ela relê de maneira muito crítica própria e erotizada, porque ela é uma mulher de muitos hormônios nos pincéis, né? Grandes fatos históricos e violentos, definidores da brasilidade ao longo do século XX, né? Sete Luas de Sangue é a sua série mais importante. E é a pintora também da libertação da mulher. É essa pintora que pinta essas mulheres que, como ela, nasceram para decorar o piano da sala, mas resolvem quebrar o piano e pular a janela. Tereza me contava, eu botei na biografia que eu fiz sobre ela, que ela pintou esse quadro em 81, Mulher Nua com Gatos, que é um quadro que lembra muito na composição, na forma das cores, assim, Matisse mesmo, assim, a mulher alongada, aquele joelho que sai um pouco assim da proporção do corpo, sabe? E é uma mulher que está ali meio lânguida, os seios à mostra, a vulva também à mostra, cercada de gato, assim, né? Isso é uma tese minha, ela nem confirmava, nem discordava, que eu acho que os animais, que são muito presentes na obra de Tereza também, eles cumprem meio que a função do coro na tragédia grega, sabe? Eles ficam ali meio que como coadjuvantes, assim, observando, comentando a felicidade ou a tragédia ou a patetice do destino daqueles personagens. Então os gatos ficam ali observando, sei lá, o destino da voluptuosidade daquela mulher. E Tereza me conta que pintou aquele quadro, que foi a primeira nudez feminina pintada por ela depois da morte da mãe. Mas como? Ela fez muito tempo depois, fazendo terapia, eu vim entender que a morte da minha mãe, apesar de ter sido muito sofrida, né? Ela disse, perder a mãe é você se sentir realmente só no mundo, é o último vínculo que você tem assim, com o cordão umbilical da terra. Perder minha mãe foi um momento de grande tristeza, mas ao mesmo tempo foi libertador. Porque a mãe, o pai, enfim, acabam sendo agentes reprodutores da moral social, enfim, todas as regras, né, castradoras da sociedade.
E a mãe de Teresa, que tinha vindo de uma família ligada a esse leite açucareiro, era muito rígida do ponto de vista moral, muito castradora. Então ela disse que quando viu que a mãe não estava mais ali, ela fez: agora eu tenho liberdade para tudo, inclusive para pintar uma mulher nua. Que eu acho que ela era assim, ao desnudar aquela personagem, na verdade ela estava desnudando a si própria, né? E há várias mulheres também que antecedem ou a sucedem. Então foi o primeiro nu pintado por ela. O simbolismo não está apenas na forma como a obra aparece, mas na forma como a obra é pensada, né? Impensada, exatamente. Eu acho que o simbolismo ele é muito mais não pensado até do que calculado. Ele escorre, né? Mas isso aí, enfim, é conversa para psicanalista. mas eu acredito que sim. Ô Bruno, aqui eu queria jogar um desafio para ti agora, né? Porque o tempo está chegando ao final do programa. Nós temos aqui uma relação enorme de artistas. As pessoas certamente vão procurar o livro para continuar, né, essa viagem que você iniciou aqui. Ele está em versão física pela CEP, nas livrarias da CEP, livrarias do país. Mas eu descobri ontem até, pesquisando alguns livros, que ele está no Kindle também, na Amazon. Você pode, enfim, tem versão virtual. Pronto, então já tem esse caminho aí para vocês terem acesso ao livro. Assim, mas nós temos aqui José Cláudio, nós temos Francisco Brenan, João Câmara, Gilvan Samico, Raul Córdula, Montes Magno, Reinaldo Fonseca e Gita Charikfer. Todos estão no livro com algumas ilustrações maravilhosas, com fotografias de algumas de suas obras. E são pequenos perfis desses artistas. E você traz esses perfis. Aí não vai dar para falar todo mundo. Você poderia eleger uma. Eu posso, talvez, se você quiser, sei lá, tentar jogar uma ou duas frases para falar de cada um desses artistas, assim, tipo aquela coisa... Então são duas frases, né? Vamos tentar, a gente só tem 2 minutos. Eu disse que não queria falar muito, mas acabo falando muito. Bom, como eu te falei, todos estão aqui porque são artistas que viram o mundo se tornar moderno a partir do Nordeste do Brasil e participaram desse projeto de modernidade. E nós tivemos em Pernambuco a grande sorte de ter esses artistas com 90 anos de idade, sabe, ainda absolutamente produtivos, imaginativos, e enfim, criando em pleno século XXI, né? São pessoas que atravessaram muitas eras. E aí era muita bobagem nossa, muita bobeira não se aproveitar, né? Não chegar perto dessas pessoas com tanto para contar. Bom, Zé Cláudio. Zé Cláudio, ele é o nosso Picasso, é o Picasso pernambucano. Ele é o dono de todas as técnicas. Tanto que ele fala assim: eu pinto de encomenda sem vergonha, porque ele pinta no estilo que você quiser, ele tem um domínio absoluto da luz, é o grande paisagista pernambucano, assim, do século XX, do século XXI, e o grande cronista também das festas populares. Poucas pessoas pintaram tão bem o frevo ou a luminosidade de Olinda como Zé Cláudio. Brenan é um erudito, é um oráculo, né? Eu, quando ia conversar com o Brenan ali naquela caverna dele, que eu chamava aquilo de uma caverna ali, na Várzea, né, onde ele morava, etc e tal, você parecia que estava entrando realmente assim, em contato com o oráculo. Eu ficava assustado com as respostas dele. Brenan teve um conhecimento, ele estudou na Europa muito tempo, conheceu Picasso e descobriu a grandeza da cerâmica, porque ele descobriu que Picasso também fazia cerâmica. Então ele abandona toda a pintura clássica dele, porque Brenan era um homem que podia pintar o que ele quisesse, onde ele quisesse. Ele poderia ter se tornado um artista em qualquer lugar do mundo. E ele escolheu ser um artista do Recife, fazendo cerâmica aqui, porque entendeu a grandeza de cerâmica ao ver Picasso fazendo cerâmica. Ou seja, tudo isso que você fez coube no livro, mas não coube num programa. Mas é bom assim também, né? Porque realmente as pessoas, elas sabem que vão poder continuar a partir exatamente da leitura do livro. E aí é onde vem mesmo, né? Vem João Câmara, vem Samico, vem Montes Magno, Reinaldo Fonseca e Gita Charikfer. Todos maravilhosos, todos maravilhosos. Essa terra foi muito fértil mesmo. Assim como você foi maravilhoso hoje aqui, trazendo essa sua explanação, Bruno. E nossos parabéns, né, por essa pesquisa, por esse trabalho, por essa contribuição, que esse vai ser um documento para toda a eternidade. Enquanto houver humanidade, eu acho que esse registro ele vai ter essa importância. Obrigado, Valdir. Obrigado mesmo. Espero que, bom, se for metade do que você está falando, já estou feliz com o resultado do trabalho. Muito obrigado, sempre bom estar aqui. E assim eu, Valdir Oliveira, encerro o programa Opinião Pernambuco de hoje. A direção do programa é de Ana Clara Reis, a
Produção de André Rocha e Ricardo Araújo, estagiários Alexandre Barbosa e Marília Ferreira, o técnico de som hoje foi Felipe Novaes. A todos e todas, o nosso muito obrigado e até um próximo encontro.